Para começar essa, né? Temos a fumaça branca ou a fumaça vermelha e preta, porque o Flamengo definiu seu novo treinador. Deixa eu dar aqui uma boa noite para o nosso Pedro Henrique Torre, que vai chegar com os detalhes. Quer dizer que o técnico da Polônia vai ser o novo técnico do Flamengo? Pedro Henrique está conosco? Alô? Aí. Primeiro deixa eu dar uma boa noite para o Gustavo Hoffman, que está conosco. E aí, companheiro? Bom Natal atrasado. Tudo bem, Edu? Boa noite. Feliz Natal atrasado também. Feliz Natal também atrasado para o Pedro Henrique Torre, que traz um presente para a torcida do Flamengo agora. Pois é, conta tudo pra gente então, Pedro. Como tá essa negociação com o Paulo Souza? Boa noite. Tudo bom, Edu? Boa noite para você, boa noite para o Hoffman. Feliz Natal atrasado para vocês dois, para os amigos do Sport Center e, por que não, para os torcedores do Flamengo, né? Ganharam esse presente de Natal atrasado aí, esse acerto com um treinador português aí, sacramentado o acerto, 2 anos de contrato, vai ser o novo treinador do Flamengo. Deixou Jorge Jesus de lado, né? Fez esse acerto com o Paulo Souza, que era o nome imediato ali, se não desse certo essa tentativa de retorno do Jorge Jesus, o Flamengo já tinha definido que seria mesmo o Paulo Souza. Foi o primeiro encontro que o Flamengo teve ali, logo que o Marcos Braz chegou em Portugal, então o Flamengo sacramentou esse acordo. Falta o distrato dele com a seleção da Polônia. O pessoal lá parece que está um tanto quanto chateado. Lewandowski ali via assessoria falou que está um tanto quanto decepcionado. O pessoal da Federação da Polônia lá está bem chateado. Ele tem uma multa a pagar, pouco menos de 300 mil euros, parece que ele tem que fazer nesse distrato, mas ele já se comprometeu com o Flamengo que ele vai resolver a questão, ou seja, se não chegar num acordo de maneira amigável, ele vai desembolsar esse valor e aí vai organizar a sua mudança, documentação, mais alguns dias lá na Europa, e aí muda de mala e cuia para o Brasil. No dia 10 vai estar no Ninho do Urubu para a reapresentação dos atletas. Já, enfim, assinou ali um entendimento inicial, né, aquela papelada inicial com o Flamengo para 2 anos de contrato, e aí quando tudo tiver formalizado com a seleção da Polônia, aí sim ele vai ser anunciado como novo treinador do Flamengo. Como eu disse, o Marcos Braz chegou na Europa, aí logo depois, horas depois, já se encontrou com Paulo Souza, ficou ali cerca de 5 horas de encontro, batendo papo, enfim, tentando entender o que ele pensava para assumir o Flamengo. Ele e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindler, que também participou, gostaram bastante do Paulo Souza, mas o Flamengo foi para lá também, não podia deixar de tentar o Jorge Jesus. Os pedidos, né? Não é nem o pedido, os pedidos da torcida insistentemente no Maracanã, tudo que o Jorge Jesus representava, o momento dele no Benfica, tudo isso foi levado em consideração pelos dirigentes do Flamengo e eles tentaram, de fato, de qualquer maneira, trazer o Jorge Jesus. Entendiam que podia ser muito bom para o Flamengo a relação que ele tinha com os atletas. Então o Flamengo a todo momento tentava o Jorge Jesus, e aí teve aquela reunião que até o João de Deus, auxiliar do próprio Jorge Jesus, confirmou numa coletiva de imprensa, mas assim, muito se disse que o Jorge Jesus disse sim ao Flamengo, e o Flamengo teve um entendimento que haveria uma grande possibilidade, mas acabou surpreendido depois, logo no dia seguinte, com aquela nota oficial do Benfica referendada pelo Jorge Jesus. Isso daí irritou bastante os dirigentes do Flamengo, ficaram muito surpresos com essa atitude do Jorge Jesus. A gente pode dizer que houve um grande desgaste aí na relação. Então, a partir daí, o Flamengo se viu mais decidido a, enfim, assinar com outro treinador. E o primeiro nome da lista, como o Flamengo já tinha gostado bastante, do Paulo Souza, por toda uma análise que tinha feito, uma comissão técnica mais vasta, com 6 membros que ele vai trazer para o Brasil também. Era a ideia que o Flamengo tinha, não 2 ou 3 nomes, como tinha acontecido com o Domenech Torrent. O Flamengo queria uma comissão mais vasta, como era do próprio Jorge Jesus. Então o Flamengo viu que tinha que tocar a sua vida, porque o Jesus estava um tanto quanto indeciso, e aí comunicou até o Jorge Jesus que não ia aguardar o segundo clássico com o Porto no dia 30, e aí não viu também nenhum movimento do Jesus em acelerar essa questão. Conversar com o Benfica, tentar resolver a sua vida para de fato vir fazer um movimento mais forte de voltar para o Flamengo. O Flamengo não se via em condições de pagar uma multa muito alta no Benfica para trazer de volta o Jorge Jesus. Então o Flamengo entendeu, vou seguir a minha vida, vou para frente e vou mesmo com Paulo Souza. Foi o entendimento que o Flamengo teve
e aí sim definiu com Paulo Souza para ser o seu treinador a partir de 2022. E aí acabou que a notícia vazou um pouquinho antes. O Lauro Jardim, colunista do Globo, disse que o Flamengo já tinha acertado com um treinador que não era o Jorge Jesus. De fato, quando a papelada já estava acontecendo, o Flamengo já tinha feito o acordo com o Paulo Souza, o nome não vazou, mas era um outro treinador. Aí começou tudo a movimentar, a imprensa portuguesa de fato confirmou que era o Paulo Souza. O Paulo Souza gostaria que demorasse mais um pouquinho para vazar esse acordo, porque ele queria conversar primeiro com as pessoas da Polônia e também da seleção polonesa, no caso, e principalmente com Lewandowski, grande nome, talvez do futebol mundial hoje em dia, um dos principais do futebol mundial, mas certamente da seleção da Polônia, comunicar a eles que tinha tomado essa decisão. Então ele queria ter mais esse tempinho aí para eles não tomarem conhecimento via imprensa, né? Então ele conversou, quis ter esse tempo, mas acabou vazando a notícia, não tem muito jeito. Então o Flamengo resolveu tomar essa posição e informar também, deixar bem claro ao Jorge Jesus que não tinha mais como esperar. O Flamengo é muito maior e quer seguir o seu caminho agora com o Paulo Souza. Edu. Valeu, Pedro. Obrigado por todas as informações. É isso. O Flamengo, então, define seu novo treinador. Muita gente tem expectativa da chegada de Jorge Jesus. E é uma história toda maluca, né? Primeiro porque tinha essa pretensão de trazer o Mister de volta. Depois pelo cara estar perto de disputar a Copa do Mundo do Catar pela seleção da Polônia. Faltam 2 jogos, é verdade, 2 mata-matas. A gente está muito próximo da disputa da Copa do Mundo, mas ele prefere o Flamengo. Então, Pedro, vamos aguardar. E teve a gente vai falar com o Berton agora, Pedro. Obrigado por enquanto. Qualquer notícia é só avisar, a gente volta com mais informações aqui no Sport Center. Valeu, Pedro. Beleza, Edu. Só acrescentando que eu esqueci aqui, o Flamengo conversou, como eu disse, com o Paulo Souza e presencialmente também com o Rui Vitória, que já tinha sido até treinador do Benfica, do Gabigol, estava no Spartak. De resto ali, nem com o próprio Carlos Carvalhal os dirigentes conseguiram conversar pessoalmente. Foram até Braga, conheceram as instalações do Braga, conversaram com o presidente do Braga, mas como não houve uma abertura para conversar com o Carvalhal, não conversaram e ficaram mais ali. Jorge Jesus e também no Paulo Souza. Não deu certo com o Mister, foram direto no Paulo Souza, que era a análise deles. Então o Flamengo ficou por aí, agentes, Paulo Souza e Jorge Jesus, mais o Rui Vitória, que houve esse encontro presencial. Foi essa a agenda do Flamengo. E agora, desculpa mais para acrescentar, fica mais uns 2 ou 3 dias lá, ficam por lá os dirigentes rubro-negros, abrem também as reuniões com o Paulo Souza para analisar mais profundamente elenco e tudo mais, e aí tocar de fato o planejamento para 2022, Edu. Então, começo de janeiro, o homem tá aí então, Pedro? Isso, a ideia é que agora ele comece a tocar a sua vida lá, negócio de mudança, documentação, tem muita burocracia para ele tocar e vir de vez para o Brasil. Não adianta nada ele vir por agora, tem que voltar para Portugal para depois voltar de novo para o Brasil, né? Então, vão dar um tempinho para ele por lá, para no dia 10 ele receber todos os atletas já no Ninho do Urubu e aí começar a vida dele de vez. São 2 anos de contrato e ele vai custar menos do que era a ideia do que o Flamengo tinha de gastar com o Jorge Jesus, que era ali aquele último contrato de 4,5 milhões de euros que custava o Jorge Jesus e comissão técnica. Ele vai custar menos do que isso, pelo menos está dentro do orçamento que o Flamengo planejava para gastar com a comissão técnica.